Se você é professor de história, eu tenho certeza que você já deve ter tido algum problema em relação aos pais dos seus alunos. Bom, eu sou o professor Victor Alexandre, professor de história, e estou aqui justamente para conversar sobre essa dinâmica, sobre essa relação muitas vezes conflituosa em relação a nós professores e aos pais responsáveis aí por nossos alunos. Bom, acho que a primeira coisa que nós podemos fazer é tentar traçar, tentar identificar a origem dessa relação conflituosa. Acredito que isso está aqui na década de 10, em 2010, né, com a criação daquele grupo Escola Sem Partido, que foi um grupo que passou a denunciar uma suposta doutrinação de professores em sala de aula e incentivava que tanto alunos quanto pais gravassem a atuação de professores, em geral professores de história, né, para que essas ações ficassem públicas, né, como denúncias. Nesse vídeo aqui eu não vou entrar no mérito da questão da doutrinação ou não, já tem um outro vídeo aqui no canal que você pode assistir assim que terminar esse aqui. O meu ponto é outro. O meu ponto é que, na história recente, é a partir da atuação desse grupo que nós temos um embate cada vez maior entre pais, responsáveis e professores. Então, é muito comum que, hoje em dia, um professor recém-formado, ele já receba aí um briefing, né, uma introdução do seu coordenador, assim que ele chega na escola, de que a relação com os pais pode ser um pouco difícil. E esse professor tem que se preparar para isso. Vamos entender então por que isso existe, né? Então, além de pensar na questão da escola sem partido, a disciplina de história, o ensino de história, é um ensino de história que muitas vezes vai ser sim delicado, por tratar de temas delicados, né? Então a gente começa a ler a partir do século XIX em diante, tratar de muitas questões políticas que no cenário atual estão muito vivas, né? Estão muito presentes, estão no debate público, nos jornais, né? Nas rodas de conversa aí. Então, por exemplo, no século XIX que nós começamos a conversar sobre socialismo, sobre comunismo, né, a questão conceitual, revolução industrial, e como que a sociedade começa a mudar. Ali no século XX, a gente começa a falar sobre revoluções, Revolução Russa, surgimento do fascismo, do nazismo, né, e como que esses movimentos aí têm consequências, de certa forma, até hoje. Então, tratar desses temas é tratar de temas quentes. Eu tinha um professor na escola, perdão, um professor na faculdade que falava que o século XX é um século de temas quentes, que trazem esse debate, que trazem essas discussões, tá? Então é normal que o ensino de história ele vá ser sim uma questão mais acalorada, uma questão de que vai apresentar dificuldades para os estudantes e muitas vezes também para os pais, que vão ter aí suas ideias por tabela confrontadas. Então, eu estou dizendo aqui que o conflito ele é inevitável? Não, não é isso que eu defendo, não é isso que eu pratico no meu dia a dia. Acredito que a primeira coisa que nós temos que entender aqui é conseguir diferenciar muito bem os papéis que cada pessoa representa nessa equação, né? Entender qual que é o papel do professor, qual que é o papel do pai e como essas linhas não podem se cruzar e você, como profissional, tem que estabelecer muito bem os limites e colocar isso de forma clara, objetiva e muito educada para os pais. Então vamos lá. Qual que é, de forma tradicional, até meio que óbvia, a função dos pais na educação? Os pais são aqueles que são responsáveis pelos seus filhos, né? Tanto legalmente, juridicamente, né? Até na questão da formação educacional, né? Moral, né? Dos seus filhos. E um professor é responsável pela questão técnica, teórica. Esse é o nosso trabalho. Então, nós não podemos fugir da nossa função de ensinar história, de ensinar conceitos para esses adolescentes, para esses jovens. O que esse adolescente for fazer a partir disso, aí já é uma coisa que é um passo além. Mas a nossa função enquanto professores é sim ensinar
conceitos. E esses conceitos têm que ser ensinados da forma correta. Por exemplo, eu tenho um grupo de estudos aqui para professores de história, a sala dos professores, e tem uma aula que nós analisamos um artigo, né, sobre por que nós deveríamos aprender história. E nesse artigo, o professor Peter Lee, ele apresenta que aprender história te torna mais tolerante, no seguinte sentido: tolerância na ideia de que você vai estar diante de conceitos, de metodologias que são opostas às suas, mas a tolerância histórica vai te fazer apresentar essas ideias de forma correta, de forma objetiva, de forma clara, sem criar espantalhos. Então, por mais que você seja um opositor da ideia X, você não vai explicar a ideia X a partir das suas ideias. Vai explicar a ideia X a partir dos teóricos da ideia X, a partir das fontes da ideia X, a partir daquilo que a ideia X quis se apresentar. É claro que num segundo momento nós podemos trazer os críticos da ideia X, mas nós não podemos, ao ensinar a ideia X, criar espantalhos, criar coisas além, coisas de menos, tentando esconder informações e por aí vai. Então, inclusive, se você quiser entrar nessa comunidade para ter acesso a grupo de estudos, clica aqui na descrição que vai ser uma comunidade muito boa para você que é professor. Enfim, esse artigo está mostrando então que dentro de uma sala de aula vamos ter sim realidades que nós não concordamos, mas nós temos que apresentá-las ao aluno, certo? Então é uma realidade muito comum. E como que você faz isso sem entrar em conflito com os pais? E caso esse conflito ele aconteça, como que você protege, como que você se protege de eventuais aí problemas mais sérios, problemas mais graves? Se você me acompanha aqui há muito tempo, ou se você me acompanha nas minhas comunidades, você sabe que eu sempre busco ensinar a história a partir das fontes. Sempre trazendo as fontes, sempre trazendo documentação para que essa documentação fale por mim. É claro que nós sabemos, enquanto historiadores, que a fonte por si só não faz nada, né? Mas eu preciso, em um ambiente escolar, mostrar para os meus alunos que a história não se faz no vácuo, não se faz do nada, né? Então eu sempre uso um exemplo muito que eu acho muito bom, né? Mas é de um tema difícil, que é a questão do nazismo, né? Então, em uma aula sobre esse tema, vai surgir sempre aquela questão, né? O nazismo é de esquerda ou é de direita? E o que, que eu faço para me antecipar a isso? Eu pego o livro Minha Luta, escrito pelo, né, Adolf, e eu trago alguns trechos desse livro. Então é um texto escrito pelo criador dessa ideologia, pelo principal líder dessa ideologia, e eu apresento o seguinte para os alunos. Pessoal, ó, essa aqui é a ideia do Adolf a respeito dos inimigos da Alemanha. E ele vai dizer, agora eu esqueci a página, posso até colocar na descrição para vocês aqui, mas ele vai dizer que a Alemanha tinha dois inimigos, os judeus e os marxistas, e ambos tinham que ser eliminados. Então, diante disso, nós não podemos colocar, por exemplo, a ideologia nazista em sua origem e também em seguida em sua prática como uma ideologia de esquerda, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo, pessoal? Eu estou ensinando história, estou ensinando um conceito para os meus alunos a partir de uma fonte histórica. E se lá na frente um pai ele venha reclamar que eu estou falando que a direita criou o nazismo, algo do tipo, eu posso mostrar, pai, o que eu estou falando não fui eu quem disse, é a partir dessa fonte que apresentou essa ideia. E foi isso que eu mostrei ao seu filho, certo? Então, se mesmo assim, diante das fontes históricas, em uma eventual conversa, esse pai, esse responsável continue resistente, você pode falar: pai, a nossa conversa se encerra por aqui, esse foi o meu trabalho, eu faço da melhor forma possível, trazendo referências, e é assim que a escola me orienta e me dá suporte para fazer. Bom, muito obrigado, foi um prazer te conhecer, até a próxima. Então, esse é um cenário, talvez um pouco mais de conflito que pode acontecer, e o princípio que você tem que ter em mente é o seguinte: nós baseamos nossa aula em fontes históricas.
Uma outra coisa que você pode fazer, e aí como prática mesmo, né, de dia a dia, de um professor, é estabelecer um diálogo próximo com essa família. No começo do ano, ao você conhecer esses pais que estão chegando, né, geralmente tem uma reunião aí de recepção para apresentar o colégio, apresentar os professores, você se colocar à disposição da família. Você dizer que está interessado em ajudar esse aluno, em mostrar que você tem consciência do seu papel, que vocês precisam uns dos outros, né? Que o pai precisa do professor, que o professor precisa do pai na formação desse estudante e que vocês vão caminhar então agora juntos e não adversários uns dos outros. Então, quando você se coloca à disposição de forma tranquila, de forma educada, você já está construindo aí uma relação próxima com esse pai, que sim, você precisa muito dele, né? A nossa relação com os pais precisa ser um pouco mais leve, até porque não adianta em casa esse aluno não ter um apoio didático, não ter um apoio aí de tempo de estudo, e tem até uma cobrança muitas vezes desses pais aí que precisam incentivar os seus filhos a se dedicarem na vida escolar. Ok? Então, acredito que a principal mensagem que eu queria deixar aqui para você nesse vídeo é: não precisa de imediato se colocar na posição contrária aos pais, por mais que exista um cenário que nos leve muitas vezes para isso. Não caia nessa. Pode ser um caminho perigoso, né, que você vai enfrentar. E no dia a dia, você deve preparar suas aulas a partir de fontes históricas, principalmente temas sensíveis. Isso vai ser uma proteção para você ao longo do ano e uma proteção também para os alunos terem confiança naquilo que estão estudando. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe aqui seu like, se inscreva no canal. Eu queria muito ouvir você nos comentários caso já tenha passado por experiências positivas ou até negativas com pais de alunos. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.